tua palavra diz que o Senhor revela os teus segredos àqueles que te amam. E o que nós queremos, Deus, nessa manhã é conhecer os teus segredos. Os segredos do teu coração, Senhor, revela o nosso coração nessa manhã. Os segredos da tua vontade, revela a nós nessa manhã, Senhor. Senhor, que cada um nessa manhã possa ser tocado por Ti de uma forma poderosa. Que cada um nessa manhã possa ser tocado por Ti, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Que o Senhor possa se revelar a nós. Se revela a nós. Se revela a nós, Senhor. Em nome de Jesus. Usa a tua filha, a tua serva, Senhor, como canal, instrumento da revelação da tua vontade, do teu querer e do teu projeto para as nossas vidas, Senhor. Eu te peço nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pode se assentar. Não, tanto faz, tanto faz. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Deus seja louvado. Estamos aí nesses dias, desde quinta-feira, sendo impactado pelo poder e pela presença do Senhor. Eu quero convidar a Alexandra a ter uma palavra de Deus para as nossas vidas nessa manhã. Amém? Vamos orar, estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor Deus e Pai, que está a tua filha, a tua serva, canal, instrumento do Senhor. E o que eu lhe peço, Deus, nessa manhã é que a palavra que já foi revelada ao coração dela possa encontrar lugar em nossos corações. Usa a tua filha como um canal, um instrumento do Senhor. E que o Senhor cresça, Deus, e que ela diminua, para que a honra, a glória, o louvor e a adoração sejam dadas a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Eu quero dizer que estou feliz de estar aqui mais uma manhã com vocês. Quem estava aqui ontem? Glória a Deus. Glória a Deus. E ontem à noite, estava todo mundo que estava ontem à noite. Glória a Deus. É bom quando a gente pode ter uma sequência, né? Eu e o Rudolfo, a gente fica muito feliz quando a gente está numa igreja onde a gente pode ministrar mais do que uma vez, porque o que não pregou ontem prega no dia seguinte, o que não pregou no dia seguinte conclui no domingo. Então eu creio que a minha mensagem, a mensagem do Rudolfo, ela completa uma outra. Apesar da gente ter diferentes maneiras de pregar, a gente recebe a mesma mensagem do Pai, a gente acaba vivendo a mesma coisa. Porque então você que está aí mais para trás, você não quer vir aqui mais para frente? A primeira fileira está toda livre, porque ele vai ficar filmando, pode cortar depois, E aí quem está lá atrás não vai ver direito, ele vai ficar. E eu gosto de andar ainda. Eu gosto muito dos cultos da manhã. Primeiro que para mim é um sacrifício acordar cedo. Eu só acordo cedo quando é para o Senhor ou quando eu tenho um voo para pegar, que também é para o Senhor. Porque hoje em dia eu só pego o voo se for para Ele. Porque senão eu gosto de ficar em casa. Mas eu creio que tem uma diferença. Vem mais para frente, não fica à vontade. Vem, se achegue mais. Eu quando estiver no céu, eu não quero ver o trono de binóculo. Eu quero ficar bem nas primeiras fileiras, como os fariseus. Mas o culto da manhã é interessante porque a gente acorda e vem para a igreja. Então a sua mente, na verdade, ela está limpa ainda. A luta na nossa mente sempre vai ser, a luta para a gente receber a palavra sempre vai ser na sua mente. E de manhã a gente não tem muita informação. Você acabou de acordar, é que nem quando você acaba de acordar e ouve uma música. Essa música não fica o dia inteiro na sua orelha? É só eu. Principalmente se é um carro de som, passa a ideia de sangar poeira, tipo, oh, desgraça, fica aquela poeira o dia inteiro na minha orelha. Ao mesmo tempo, quando a gente
gente ouve as coisas de Deus, aquilo também fica. Até ontem o Rodolfo falou que aquele bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É muito difícil a gente meditar na palavra do Senhor dia e noite, mas a gente tem um pouquinho dela, ela fica ecoando a mesma palavra. Então eu creio que a luta na mente do culto da manhã é contra o sono, né? E a luta no culto da noite é ficar pensando em tudo que fez durante o dia e o que tem para fazer ainda. E é bom que no culto de manhã você vem já tomando um café, às vezes no culto da noite começa no meio do culto daquela fome e aí você não concentra mais. É ou não é? E quando eu estou com fome no culto da noite eu fico, meu Deus, o que tem na minha geladeira? Aí eu falo, estou no culto, não posso passar na geladeira. Mas a nossa guerra é na mente, amém? Então, tem alguém com sono aqui? Claro que vocês vão dizer que não, né? Mas cutuca o irmão que está do seu lado e fala aí, acorda aí, não dorme não. Se fosse para dormir, você ficava em casa. Amém? Porque eu não consigo ver ninguém dormindo. Eu estou acostumada a pregar nos cultos da manhã, porque a estrela é o Rodolfo, né, gente? Ele que prega no culto da noite, eu sou a melhor parte. Brincadeira. A mulher Deus fez depois que ele fez melhor. Eu tenho uma teoria, deixa eu contar uma piada para descontrair. É a piada que eu inventei. Tá vendo? Engraçado, né? Piada que a gente inventa igual criança. E não tem graça, mas a minha tem graça para mim. Deus criou Adão, certo? Deus fez Adão primeiro. E a Bíblia diz que todo dia Deus ia no fim da tarde conversar com Adão, ia ter com ele. Adão tinha comunhão com Deus face a face. Imagina que legal. A gente, né, fica só imaginando como seria, mas eu fico pensando como é que eles conseguiram pecar se eles viam Deus face a face. Então quem dirá nós que não vemos, como é que nós vamos permanecer buscando a presença dele todos os dias? Mas concluindo, então, Adão tinha um encontro com Deus todos os dias ao entardecer. E Deus falou para ele, olha Adão, vai e domina a terra e dá nome para os animais e a terra está toda sob teu domínio. Aí Deus chegava no fim da tarde e falava, e aí Adão, como é que foi seu dia? Bom. E aí, viu muitos animais? Vários. Você deu muito nome para os animais? Dei. E você, como é que foi seu dia? Bom. Chegava o dia seguinte, Deus me e aí Adão, como é que foi seu dia? Foi bom. O que você fez? Várias coisas. E você deu nome para muitos animais. Aí ele falou, poxa, eu quero trocar uma ideia com Adão, mas não vai, eu já sei. Vou fazer a mulher. Aí Adão cai no sono, Deus faz a mulher na costela dele. Aí ele chegava todo fim de tarde, falava com Adão aquela monossilábica, aí depois chegava, e aí Eva, como foi seu dia? Deus nem te conta, fiz várias coisas. Vem cá, eu tenho que te mostrar, olha só isso. Aí ela passava horas contando para Deus. Mas a moral da história é que Deus se agrada de passar tempo com a gente, bem? Deus é um Deus de comunhão, de relacionamento. Não é à toa que Ele nos chama de filhos. E Jesus, que era o próprio Filho de Deus, ele era metade homem, metade Deus, mas o Espírito dele era totalmente Deus. Ele tinha comunhão com o Pai. Ele falava, eu não faço o que eu não vejo o Pai fazer. E onde é que ele via o Pai fazer? Você já se perguntou isso? Jesus falou, eu não faço o que eu não vejo o meu Pai fazer. Não é assim, eu não faço o que eu via o meu Pai fazer lá no céu. É porque Jesus orava. Jesus orava. Jesus lia a Bíblia. A Bíblia daquela época não era igual a nossa, que é compacta, cheia de escudos, e no Antigo e no Testamento. A Bíblia naquela época, ela só tinha Bíblia no templo. No templo, nas sinagogas dos judeus. E elas eram em rolos. Então as pessoas, quem vier chegando, pode vir chegando mais para frente. Amém? Pastora, você não quer sentar na primeira fileira, pastor? A sua cadeira cativa está aqui, pastor. Eu vou interagir com quem? Os da primeira fileira sempre são usados de exemplo. Então Deus falava com Jesus e Jesus via
Jesus que Lázaro tinha morrido. Jesus não foi imediatamente lá ressuscitar Lázaro. Vocês têm que estar aqui, gente. Eu vou começar a chamar a atenção. Igual a professora. Presta atenção. Eu não sei o nome, mas eu vou ficar. Amém? Você veio até aqui, domingo de manhã, no maior sol, calor lá fora, você podia estar dormindo, mas você veio aqui, então faz valer, amém? Concentre. Senhor, em nome de Jesus, todo espírito de distração, todo sono, todo cansaço, toda coisa que quer nos roubar da tua presença, até da minha mente, Senhor, em nome de Jesus, nós levamos cativo nosso pensamento, a obediência de Cristo, amém? Põe a mão na nossa cabeça. Fala assim, eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. E nessa manhã eu declaro que a minha mente e o meu coração estão abertos para receber a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Então por que Jesus não foi na mesma hora? Pô, Lázaro era amigo dele. Por que Jesus não foi na mesma hora ressuscitar Lázaro? Porque Jesus, quando estava orando, ele viu um morto ressuscitando, não um doente sendo curado. Aleluia. Então assim, Lázaro estava doente e faleceu antes de Jesus chegar. Jesus poderia, assim como ele fez com o centurião, dar uma ordem de lá e falar, Lázaro, seja curado lá na cidade onde tu está. Mas o que? Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifestada. E depois a Bíblia diz que os religiosos, eles não queriam só matar Jesus, eles queriam matar Lázaro também. Por que eles queriam matar Lázaro? Porque, poxa vida, era um morto que ressuscitou. Ele já estava dentro da tumba todo enrolado. Ele saiu, já devia estar fedendo, acredito eu. Porque morto depois de um dia, dois, começa um cheirinho, né? Mesmo que embalsamar, tem um cheirinho peculiar. E Jesus, o que o Pai mostrou para ele foi, não, Jesus, fica aí. A Bíblia diz que Jesus se entristeceu, Jesus chorou. Jesus tinha sentimentos como eu e como você. Só que ele não era dominado pelas emoções. Assim temos que ser eu e você. A gente é muito dodói, a gente é muito vida, céus, eu quero agora, tá doendo, ai Deus, por favor, eu quero agora. Mas às vezes Deus deixa esse tempinho, porque na verdade a vontade de Deus é que nós nos aproximemos dele. Não só para pedir algo, não só para aliviar algo, mas para a gente conhecer. Que a Bíblia diz que nós temos que prosseguir conhecê-lo, amém? E a Bíblia também diz em Filipenses que a gente tem que desenvolver. Gente, é só a pastora que chegou, amém? A gente tem que desenvolver com temor e tremor a nossa salvação. Ou seja, a nossa vida com Deus é uma caminhada, amém? Não é um dia você tem um encontro e já está tudo certo. Assim como uma pessoa, você, por conversar um dia com a pessoa, você pode dizer que você conhece ela? Não, você conhece superficialmente. Mas você, quanto mais esse contato você tem, mais relacionamento você vai ter com Deus. Você sinceramente acha que só de domingo você vai desenvolver um relacionamento com Deus? No começo é até suficiente. Para quem não tinha relacionamento nenhum, um domingo, aleluia. Mas para a gente prosseguir em conhecê-lo, se você quer passar de fase igual no videogame, você não fica jogando só a primeira fase a vida inteira. Teu objetivo é passar de fase, certo? O problema é que eu vejo muitos cristãos ainda sempre jogando a primeira fase e falam, yes, ganhei. Claro que ganhou, você já conhece. Então, hoje eu consegui não fazer isso. Sim, mas isso aí é o que Deus te pedia lá no comecinho. Você ainda está se gloriando em não fazer isso? Não, sempre tem algo a mais. E Deus, Ele nunca vai te pedir algo que você não pode dar. Nunca. Porque Deus não é injusto. Ele nunca vai te pedir algo que você não pode dar. E eu não estou falando de oferta.
Eu estou falando da nossa vida de sacrifício. Porque a Bíblia é bem clara, Jesus não escondeu nada de ninguém. Ele falou que ia ser difícil. Negar a si mesmo é uma coisa difícil. Um exemplo de negar a si mesmo. Vamos dar um exemplo bem de mulher assim. Você está fazendo dieta, certo? Aí você decidiu que você não vai comer chocolate por uma semana. Porque tem aquele casamento, você tem que entrar no vestido. Aí você coloca chocolate na semana. Aí parece que justamente naquela semana ganha chocolate, ou você está na escola, na faculdade, no trabalho, alguém te oferece, e aí a pessoa fala, ué, tá com febre? Eu disse não, que chocolate. Porque eu até quando eu faço propósito, de jejum, essas coisas, eu tiro todas as coisas que eu gosto, e eu sou uma pessoa que gosta muito de bala. Então todo mundo oferece uma bala pra mim, tipo assim, quer uma bala? Não, quem me conhece já entrega, porque sabe o que eu quero. Eu sempre quero. Não é? Ah, quer uma balinha? Não é, tá, eu sei que você quer, pega a mãe. E aí quando eu digo, não, tipo, você tá de propósito. Tipo, ai, não quero ficar tocando trombeta, mas infelizmente tô. Mas o que? Isso é um exemplo bem do beabá do negar a si mesmo. Porque você fez uma decisão, nem que seja por um regime ou por um propósito para agradar a Deus. E você tem que cumprir. Porque quem manda em você não é a sua carne. Quem manda em você é o seu espírito. O problema é que nós desenvolvemos só a nossa alma e o nosso corpo. Então o corpo, ele quer comer, ele quer sair, ele quer ir no cinema, ele quer namorar, o nosso corpo quer se vestir bem. Isso são todas coisas do nosso corpo. Ele quer picanha, né? Ele quer brigadeiro, quer chocolate. E a gente, por que a gente faz? A carne te dá um comando e você obedece na sequência. Aí a alma fala, eu preciso de alguém, aí eu estou muito sozinha, aí eu já sei, eu vou arranjar uma namorada. Aí o primeiro irmão que te dá meia olhada na igreja é o homem de Deus para mim. E Deus me falou que você é o meu varão. Isso é alma. Aí a alma quer se satisfazer. A alma precisa de alguém para mandar mensagem. A alma precisa que alguém curta suas fotos lá no Face. Tipo, poxa, ninguém curtiu o que eu deprê. É ou não é? Se seu telefone não toca, você fala, ninguém me liga. Ou se toca demais, tipo, meu Deus, ninguém me deixa em paz. A gente é eterno e insatisfeito. Mas o nosso espírito, que é o mais importante, porque sem um espírito a gente é só uma carninha ambulante. O espírito é o sopro de vida. Pode ver até pessoas que estão em coma no hospital. Elas estão ali, o corpo delas está ali, a alma está ali, mas o espírito já está sendo desconectado. Sem o espírito é morte cerebral. Vocês já viram isso? Eu ouvi falar, deu morte cerebral, não tem mais jeito? Ele desconectou. Um corpo vivendo à base de aparelho não significa que aquela pessoa está viva. Vocês estão me entendendo? O corpo em si nada vale, vai tudo perecer. O corpo vai perecer. A gente veio do pó vai voltar. Por isso que a gente tem, eu sempre me lembro de uma passagem assim, às vezes quando eu fico olhando minhas rugas, eu já tenho 34. Eu sei que não parece, gente. Eu sei que parece que eu tenho 24. Eu nunca botei botox, nunca fiz nada dessas coisas. Vendo que o Rodolfo fala assim, não vou deixar você fazer isso, que é um caminho sem volta. É porque a mãe dele é assim. Tá gravando, né? Não tem problema, eu já falei pra ela. Porque ela já fez tanta plástica que ela fica aquela pele ilustre. E é botox, é enchimento, e é não sei o que lá. Eu digo, amor, eu sei, você está traumatizado com essa mãe que faz muita plástica. Mas não, aí ele não deixa botar botox, e amém. Mas às vezes eu fico olhando ruga, tipo, tem isso aqui, essa língua aqui podia fazer assim. Aí eu falo, quer saber? A Bíblia diz que a beleza é passageira e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será lembrada. Então vocês, meninas, não fiquem pensando que você tem que só cuidar do seu exterior. Não, o nosso corpo é templo, a gente tem que se cuidar, amém? Não estou dizendo que você não tem que ser vaidosa e virar um trapo, não é nada disso.
Continua, né? Não precisa ter pelo embaixo do braço. Mas a questão é que você não é um pedaço de carne e você não está à venda para alguém ficar te analisando e querer quem dá mais. Né? Porque eu penso assim, uma vez uma menina falou assim para mim, tem um menino que eu gosto, mas eu vi no Face que ele gosta de menina peituda. Olha isso. E a menina veio fazer um aconselhamento comigo no final do curso. E ela assim, então, sabe o que é, irmã? Eu tô pensando em botar silicone, porque senão ele nunca vai gostar de mim se eu não botar silicone. Eu digo, mas ele sabe? Você não, ele não sabe ainda, mas quem sabe quando eu botar silicone, ele vai olhar pra mim. Minha amada, deixa eu te dizer uma coisa. Se uma pessoa se interessa por você por causa do teu tamanho frontal, não é o homem de Deus para a sua vida. O pacote vem incluído, mas ele tem que olhar o que não é para ninguém olhar. Uma vez eu vi um Twitter falando assim, que a mulher de Deus para a sua vida, ela está tão escondida em Deus, que primeiro você tem que encontrar Deus para depois encontrar ela. Não é aquela que vai estar disponível, desfilando, tipo assim, né? Igual a popular da escola. Igreja não é um lugar para você vir desfilar para ver quem dá mais ou é bom. E parece irritadinho dos irmãos do louvor. E as irmãs aqui também tem irmã do louvor que toca. Cadê a irmãzinha que toca? Ai, é meu sonho. Não é inveja, tá? Porque eu já tentei, mas eu não tenho dom. Aí eu fico pensando, Deus não dá asa pra cobra, sabe? Se eu tocasse violão, o Rodolfo não ia me aguentar. Não ia dar certo esse negócio. Porque ele é assim, é aquela notinha certinha. O baterista dá uma fora, ele já olha. Então eu cantava com ele, às vezes a gente cantava no grupo de louvor. Se eu saísse meio tom da nota, era um olhar de fuzilamento, assim. A gente tinha brigas depois do culto por causa do louvor. Eu falei, quer saber? Vou sair do louvor que é melhor para o nosso casamento. Mas enfim, a gente tem que se preocupar em alimentar o nosso homem espiritual. E é para isso que a gente está buscando ao Senhor, amém? Amém. Você não pode se esquecer o motivo inicial. Amém? Você vai no cinema, o quê? Você vai ver um filme, certo? O motivo principal é esse. A pipoca é um bônus. Você não vai no cinema para comer pipoca. Eu conheço um monte de gente que vai, mas falou, faz uma pipoca em casa. Certo? Mas o que? O objetivo é ir ver um filme. A pipoca, o refri, as balinhas. É um bônus. E eu no cinema lá da nossa casa tenho uma balinha que chama Cineminha do Terror. Porque aquelas balas ácidas, sabe? Eu gosto daquelas balas bem ácidas. E o único lugar que tem para vender na cidade é no cinema. Para Cineminha do Terror. Aí eu falei, não, eu tô com vontade da balinha ácida. Eu vou lá no shopping só para comprar na cantina do cinema. Aí eu compro umas 3 e deixo em casa. Mas tem gente, eu tenho uma amiga que ela é tão viciada em pipoca que ela fala, não, eu assisto qualquer filme, o que eu quero mesmo é um bandão de pipoca. Aí ela vai naquele dia do desconto e vê os 2 filmes à tarde. Eu falei, não. Mas, e ela vai sozinha. Eu falei, isso é muito legal, porque ela tem namorado agora, mas na época ela não tinha. Porque eu penso assim, se você não é uma boa companhia para você mesmo, você não vai ser uma boa companhia para alguém. A gente tem que se conhecer. A Bíblia diz, ama o próximo como a si mesmo. Ninguém dá o que não tem. Eu não posso amar se eu não tenho amor. Eu não posso dar uma balinha se eu não tenho uma bala para te dar. Cada um dá o que tem. Então assim, eu vou baseado nesse princípio. O Rodolfo, ele viaja muito e tem vezes que eu fico sozinha em casa. E aí às vezes as minhas amigas, as pessoas falam assim, nossa, você está sozinha? Você quer que eu vá aí dormir com você? Eu falo, não, eu estou bem sozinha. Não, mas Rodolfo, já está sozinha, você não tem medo? Não. Mas você vai comer onde? Eu fui comer no sushi. Gente, eu vou comer no sushi sozinha. Os garçons tudo me conhecem. Eu falo, qual é o problema de comer no restaurante sozinha? Tem gente que não vai. Estou falando uma asneira? Tipo, você já foi no cinema sozinho? Quem aqui já foi no cinema sozinho?
Vence esse medo. É muito legal. Você sai vitorioso. Yes! Esse aqui é o... Sem se sentir rejeitado. Você é suficiente para você. Se você não for inteiro, sabe o que quer dizer a palavra solteiro? Ela é derivada do inteiro. O inteiro vem derivado da palavra integral. O que é um leite integral? Pensa aí. Leite integral é aquele que tem tudo. Não tirar a gordura. O semi-desnatado é o quê? Ferver, vai tirando a nata. Ferver, tirando. O desnatado, então, coitado, sobrou nada. O integral, ele tem tudo. Cereais integrais, é aquele, um arroz integral, por exemplo. Por que o arroz integral é marrom e o que não é branco? Ele não foi tão lavado, exatamente. Ele é mais inteiro. E a palavra solteiro quer dizer isso, você é inteiro. Se você não estiver inteiro, se tiver um bagaço aos pedaços, você vai se juntar com outra pessoa, os seus pedacinhos vão começar a faltar. É o quebra-cabeça sem peça. Aí dá problema. Aí por isso tem problema no casamento. Porque no namoro é uma beleza. Agora um conselho. Eu nem sei porque eu estou falando disso, não tem nada a ver com a minha pregação. Dá uma risadinha. Sabe o que? Se no namoro, uma dica, se no namoro já é um caos, meu amigo, vai piorar no casamento. Porque no namoro a gente ainda se controla. Cada um vai para sua cama dormir. Agora divide a mesma cama na ilha para você ver. Nem o pezinho faz as pazes. Não é, pastor? Quando o Rodolfo está muito bravo, eu tenho que dar o pezinho para ele e tira na hora. Tipo, tem. Não dura muito, né? Mas daí eu falo, a gente não pode se pôr o sol sobre a vossa ira. Ele não vem com Bíblia para mim agora. É que você está brigando, você está irado. Aí a pessoa pega e fala, você tá na carne, bufando. Não, vamos orar. Deixa eu orar, a última coisa que eu quero orar. Depois que ele faz, você vai, cada um pro seu canto, espera a ira passar. Jesus ensinou. Quando você se irar, você vai pro seu quarto, fecha a porta, espera, respira e depois resolve. Porque se irar não é pecado. O pecado é dar lugar para ira. Faz parte da nossa natureza de ficar bravo. Os meus amigos Rodolfo sempre falam que quando eu tô brava minha venta abre. Fica o nariz lá. E eu sei que é porque meu pai fazia igual. Então é um instinto sem querer. A minha amiga falou, olha, saltou a veia. Ontem eu estava falando aqui, depois eu me arrependi. Quero pedir perdão por quem estava aqui ontem, se eu me alterei um pouquinho falando do pastor Feliciano e do outro lá. É que essas coisas assim que envergonham a igreja me deixam muito tristes. E eu sei que se tivesse filmado ontem a minha veia ia estar saltando. E a minha venta devia estar aberta. Mas é que a Bíblia diz que era necessário que viessem os escândalos. E não vai todo mundo nos amar, mas também a Bíblia diz que ai por quem daquele vem do escândalo, amém? Então às vezes a gente tem que guardar mais a nossa opinião pra gente. E ontem eu dei muito a minha opinião aqui. Falei, na minha opinião, ela está errada, mas na minha opinião. Não importa a minha opinião. Jesus falou que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Quem é justo é Deus. Eu posso achar que eu posso julgar uma causa, mas eu não sei o coração de Deus. Eu não sei o coração daquela pessoa. Eu não sei o que aconteceu. Por exemplo, a mulher que foi pega em adultério. Vocês conhecem aquela história da Bíblia? Sim. Da mulher que foi pega em adultério. Na época, era assim, ó. Foi pega em adultério. Era apedrejada. Certo? A lei dizia isso. Aí Jesus estava lá e era um sábado. E chegaram, pegaram uma mulher no flagra e chegaram e trouxeram uma mulher para Jesus e falaram, e aí, mestre, a lei diz que é para a gente apedrejar, e tu diz o quê? E aí Jesus começou a escrever na areia. Você já se perguntou por que Jesus começou a escrever na areia? Ele começou a escrever na areia, vocês sabem dessa parte? Ele se ajoelhou, até no filme Paixão de Cristo tem. Ele se ajoelhou, isso começa a escrever na areia, sabe por quê?
Jesus quis mostrar para eles, com isso, que ele conhecia muito bem a lei. Porque no sábado ninguém podia fazer nada. Nem os escribas, que eram os escritores, eles não podiam escrever nada. Só na areia. Porque a areia vinha o vento e apagava. Eles não podiam escrever com tinta. Então a única coisa que era lícito para eles era escrever na areia. Então Jesus estava mostrando para eles com aquela atitude. Ele falou assim: eu sei muito bem o que a lei diz, mas eu digo que quem não tem pecado atire a primeira pedra. E Jesus, eu tenho certeza que o que ele viu naquela mulher não foi uma mulher adúltera. Ele viu uma mulher ferida, talvez uma mulher frustrada, talvez ela teve um casamento obrigado porque os pais arranjaram, talvez ela tenha sido abusada. A gente nunca vai saber. Mas Jesus sabia qual era o problema dela. Porque muitas pessoas que estão presas em alguma coisa, tem gente que fala assim: ai, porque é drogada, é um fraco. Ah, porque a prostituta que está lá na esquina fazendo ponto é porque ela é uma fraca, não consegue sair, porque se ela quiser, ela consegue. Não, quem está preso, amado, não consegue. Eu estou dizendo prisão na mente. Quem tem certos vícios, que nem aquelas pessoas, tem gente que arranca cabelo, tem gente que rói unha, aí vai lá e vou botar pimenta. Se pimenta adiantasse para roer unha, então tava todo mundo, ninguém roía mais. É um vício, é um hábito, tem que ser desconstruído. E a psicologia diz que tem uma explicação para quem rói unha, tem uma explicação para quem tem gente, por exemplo, assim, tem uma explicação na psicologia das pessoas que são muito orais, ou seja, tudo na boca, desde mania de comer, de fumar, bala, pirulitos. Porque a gente, quando era criança, uma criança quando chora, um bebê quando chora, o que é a primeira coisa que a mãe pensa que o bebê está chorando? De fome. O que é a primeira coisa? Ou tira o peito ou põe uma mamadeira, certo? Na nossa mente, lá no nosso subconsciente, está registrado que comida é consolo. Eu estou chorando, então eu vou comer. Eu estou triste, mamadeira. Porque a gente chorava e talvez nem era de fome. Talvez é porque ela estava molhada do xixi, ou era porque estava com cólica, ou era dor de ouvido, ou não conseguia respirar porque o nariz estava entupido. É ou não é? Quem é mãe sabe. Não é sempre fome. Mas toca uma mamadeira, porque aí o neném fica cheio, dorme, tipo, cala a boca, né? Depois aí, dá a chupeta. Aí a criança fica viciada na chupeta. Aí depois a mãe fica brava que a criança não larga a chupeta. Querida, quem deu a chupeta para ele foi você. Quem incentivou que o consolo está na boca é você. Aí a pessoa fica lá depois de velha, que nem nós, fumando, comendo, porque ficou registrado. O fumar não é comida, mas a chupeta também não. Por isso que até tem aquela expressão que fala: é o cigarro é a chupeta do diabo. Quem já ouviu isso? É mais ou menos isso. Coitado do diabo, ele leva a culpa, né? Foi a gente que inventou. Mas o que? É um alívio. Porque o ser humano, a gente é programado a não sofrer. A gente foi programado que sofrer é ruim. Que nem ontem eu falei aqui de manhã. Tá com dor de cabeça? Toma um Doril. Tá com febre? Toma um paracetamol. Tá doendo aqui? Põe não sei o que lá. Põe um gelo. A gente não é acostumado a deixar doer. Esses dias eu estava com cólica e queriam me dar Constante. Ah, mas o outro melhor ainda é o Buscopan. Não, mas tem um outro melhor ainda. Eu falei: não, gente, é só uma cólica. Deixa aí. Não vou morrer. Não, mas imagina, você vai ficar aí sofrendo todo. Tipo, não, é só uma dorzinha. E isso eu estou falando do corpo, mas muitas vezes na nossa alma a gente está sofrendo por terceiros. A gente está sofrendo porque o filho não está aqui, ou porque o marido ainda não se converteu, ou porque no emprego está difícil. Porque eu nunca vi gente só murmura de chefe, né? Pode ser o chefe melhor do mundo, mas o chefe vai sempre levar a culpa. É normal. Mulher vai sempre reclamar do marido. Não devia ser assim, mas é a nossa natureza.
A gente quer culpar alguém. Quando Deus perguntou para Adão depois que ele tinha comido o fruto, tipo, onde tu estás, Adão? Olha a pergunta que Deus faz para ele. Onde tu estás? A primeira resposta foi a mulher que tu me deu. Nem foi isso que Deus perguntou. Mas ele estava se sentindo tão acusado que ele já foi direto ao assunto. Tipo, oh Deus, vamos sem rodeio, né? Já fala direto. Porque a nossa natureza é arranjar um culpado. O Rodolfo sempre diz que se fosse eu e ele lá no Jardim do Éden e eu tivesse comido o fruto, a primeira coisa que ele ia fazer era enfiar o dedo na minha goela e falar: vomita, mulher! É engraçado, né? Mas, poxa, a culpa não foi só dela. É que nem eu falei ontem, a gente tem que pedir perdão, porque se alguém te ofendeu, você ofendeu alguém, ou se você está mal com alguém, você tem alguma parcela. Nem que seja uma mínima 2%. Tem gente assim, vamos supor, às vezes eu brigo com a minha mãe. O que ela faz? Ela desliga o telefone na minha cara. Eu fico louca! Porque pra mim é pior do que ela tivesse me dado um tapa na cara. Ela desligar o telefone na minha cara. Aí depois ela diz: eu não sou obrigada a ouvir se for. Desliga o telefone e fico falando sozinha. Então, eu estava errada, principalmente porque eu não posso pegar e descontar certas coisas na minha mãe. Mas é que mãe irrita um pouco às vezes. Porque, tipo, eu tenho 34 anos e ela ainda fica: não anda de pé no chão, vai dar friagem. Eu tava com o cabelo molhado, tipo, oh meu Deus do céu. Esse tipo de coisa. Tipo, você comeu o quê? Você já comeu? Aí ela me liga, às vezes 11 horas da noite, pra saber se eu comi. Eu digo: ah, mãe, dá licença. Me ligou só pra isso. Sim, o que tem? Tá gravando, meu Jesus. Mas isso é vida real, gente. Vida real é assim. Vida real, a gente vai conviver com pessoas que são diferentes da gente, vai ter conflito. Mas então, tinha a parcela de culpa dela? A parcela de culpa dela foi os 5% dela desligar o telefone na minha cara. Mas eu provoquei uma reação dela. Então quem tem que pedir perdão? Eu. Mas a gente ofendidinha fala: ela desligou o telefone na minha cara, porque isso é um desrespeito. Eu posso arranjar argumento e dizer: ela vai ter que me ligar e pedir perdão. Se cada um assumir a sua parte, o mundo seria muito mais fácil. Nos nossos relacionamentos, eu não estou falando em mudar o Brasil e estabelecer a paz mundial. Eu estou falando de você e a sua casa, seu convívio. A gente tem que entrar em contato com as nossas falhas. Porque a coisa mais fácil que tem é você olhar o cisco no olho do irmão. Jesus falou: vocês ficam olhando o cisco pra caramba, né? Ah, porque aquele irmão ele nem louvou na hora. Aquela irmã ficou sentada na hora do louvor. E tu que ficou prestando atenção nos outros? Uma vez eu vi um pastor falando que tem crente ventilador. O crente ventilador é aquele que vem pro culto, fica só olhando para os lados, esfriando o culto. E cada um tem o seu. Mas o que? A gente tem que olhar para nós mesmos. Porque ninguém dá o que não tem. Eu não posso cobrar do outro se eu mesmo não estou fazendo. Então, com isso, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Marcos 10. Marcos 10, 17. Amém? Todos acharam? Amém. É a história do jovem rico. Muitas pessoas conhecem essa história. Vou dar um pano de fundo só para você entender aonde que isso estava acontecendo. Jesus estava ensinando, ele estava com várias pessoas assistindo as pregações dele, porque Jesus ensinava assim, ele se misturava com o povo e começava a ensinar coisas. Iam se aproximando cada vez mais os religiosos da época. E muitas pessoas, os discípulos e outros seguidores de Jesus. E logo antes de acontecer esse episódio do jovem rico,
Jesus estava pregando e chegou algumas crianças ali. E as crianças queriam chegar perto dele. E aí os discípulos falavam, não, as crianças saem. Ele falou, não, deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E quem não for como uma dessas crianças não está apto para entrar no reino. A gente tem que ter um coração de criança. O coração de criança, pode ver, uma criança ela fala a verdade na tora, a criança fala o que ela pensa. Que nem ontem até a gente foi jantar, vocês lembraram do Abraão, eu sei, eu também lembrei. Então, a pastora ficou com vergonha, as duas pastoras ficaram com vergonha, eu não. O Abraão, eu e ele comendo peixinho frito, aí ele comendo e eu comendo, ele na minha frente trocando ideia. Já nem sei não. E aí ele assim, você come muito? Eu falei, como muito. E você não engorda, né? Eu falei, não. Aí elas ouviram e elas acharam que ele tinha falado assim, você come muito, hein? Mas ele me perguntou, você come muito? Porque ele deve pensar assim, tem pessoa que come pouco. Porque o que você fala para a criança? Tem que comer para crescer, tem que comer para ficar forte, não é isso que a gente fala? Aí ele falou, tipo, você come muito e é fraquinho? Então ele estava só querendo me entender. Como? Você não engorda, né? Continuou comendo, encostado com a cabeça comendo. E a pastora falou, Abraão, ele nem se deu conta do que ele falou. Porque ele estava trocando ideia comigo. E eu não me ofendi. Porque o que eu mais ouço, nossa, você é magra de ruim, come pra caramba. Pois é, desculpa. Fazer o quê? É o meu metabolismo. Então isso não me ofende. O meu sogro, quando ele era vivo, os pais do Rodolfo moravam em Brasília, né? Meu sogro faleceu há uns 5 anos. E ele era paraíba, assim, daqueles bem do sotaque, caba, macho. Aí ele queria me irritar. Toda vez que a gente descia do avião e ele ia buscar a gente, ele falava, você engordou, tá magona. Aí eu falava, nem adianta me pegar nessa, porque eu sei que não. Engordou sim. Rodolfo, diga pra ela que ela engordou. Ele falou, ai, Rodolfo, eu não tô me ofendendo, porque é uma brincadeira nossa. E a gente tem que aprender isso, a gente tem que aprender a não se ofender com certas coisas. E ter o coração de criança, porque criança também não se ofende, você já percebeu? Criança se ofende muito difícil. A criança se ofende quando ela é injustiçada. Quando ela leva a culpa. Pode ver, se você vê uma criança chorando em volta da salinha, ai, é porque o fulano bateu no ciclano e falaram que fui eu. Porque já está incrustado na nossa natureza que injustiça é ruim demais. Mas criança não se ofende sem falar, essa é a banguela. Tô banguela mesmo, que é eu tenho. Eu fico, não pode falar, poxa vida, tá banguela, não vai falar que tá banguela. Que nem ontem tinha um irmão, alguém viu aquele irmão com aquela máscara branca ontem aqui? Então eu não deixei ele sair da igreja, gente, sem perguntar. Eu disse, irmão, não é por nada não. Mas o que é que tem aí? Porque parecia o Cruz Clã, aqueles caras lá, né? Lembra aqueles caras dos cavaleiros que matavam os negros lá nos Estados Unidos? Que botavam aquele lá, pano só com 2. Aí ele falou, não, é porque eu estava fazendo evangelismo e me queimei. Ele cuspia fogo. Aí ele estava todo queimado. Mas aí ele levantou, não, irmão, sabe o que é? Mas a cara dele estava ótima, então eu demorei para entender o que ele estava falando. A cara tá boa, cara. Ele falou, não, é porque foi aqui. Aí ele levantou a camiseta. Sabe quando as pernas ficam até mal? Tudo em carne viva. Eu falei, amado, Deus foi bom contigo. Mas é porque tinha queimado de um lado, então ele não podia nem pegar. O médico falou que ele não podia nem pegar essa claridade da luz para não manchar. Era uma coisa meio doida, eu nunca vi um cara na igreja com aquilo ali. Parecia um punk protestante, né? Tipo, toca Raimundo! Já aconteceu isso, gente. Uma vez a gente estava fazendo evangelismo, daqui a pouco veio um cara assim, Aí chega na frente do Rodolfo, todo mundo sentado, chega o cara no médico, e aí, Rodolfo, pega aí, Tipo, aí o Rodolfo falou,
ofender? Era verdade? A gente se ofende quando é injustiçado. Se chamasse ele de gay, com certeza talvez ele fosse se ofender. Porque ele não era. Mas assim, a gente tem que aprender que tem certas coisas que vai doer um pouquinho. E posso te falar uma coisa? Quem mais vai te confrontar e falar a verdade na sua cara é o Espírito Santo. O problema é que a gente quer só falar com Deus, não quer ouvir o que Ele tem para dizer. Vamos supor que eu vou ter um relacionamento com o meu marido. Uma vez por semana eu vou chegar na frente dele e vou falar: então, olha, eu queria te dizer isso, isso, aquilo. Tá precisando comprar arroz, não sei o que lá, baranana. Eu preciso, a prestação da máquina de lavar vai vencer, eu preciso do cheque. Não sei o que, baranana. 10 minutos eu pedi tudo que eu precisava para ele. Beijo, tchau, até semana que vem. Isso é um relacionamento? Ou vamos supor assim: não, mas eu agradeço a Deus tudo que eu faço. A pessoa, se eu chegasse para o meu marido e falasse assim: ai, amor, obrigado, viu? Obrigado porque a gente tem uma casa, obrigado porque a gente tem um carro, obrigado porque você deixa eu ter os cachorros, obrigado porque você é um marido muito legal, obrigado, 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 mas eu queria te agradecer mesmo. Isso é relacionamento? Isso não é relacionamento. Você não fica agradecendo. Oração não é agradecer e oração não é pedir. O meu irmão está morando em Dubai. Eu tenho um irmão de 23 anos, ele mora em Dubai e dá aula de jiu-jitsu lá. E ele estava meio capengando com Deus assim, sabe? Já foi firme, cair naquela coisa. Namoro é uma desgraça. Quando não está no Senhor, vamos refrasear. Namoro sem santidade é uma desgraça. Aí, porque o homem sempre pega o rabo de saia, né? Que coisa, né? É complicado esse negócio. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Só porque está gravando. Mas eu já dei conselho assim: irmãozinho, tá difícil ver em santidade? Faz assim, faz um ato profético. Corta fora, entrega para Jesus e fala: Jesus, quando eu casar, eu devolvo. Pegou? Porque funciona. Um ato profético. Eu falo que quando a gente vive em santidade, nós não temos que ser seres assexuados. Você não é escravo do sexo. Você não nasceu transando. Isso não é tua natureza. Você desenvolve isso depois. Então, ai, que difícil ficar em santidade. Irmã, toma um banho de água fria, vai orar e vai matar essa sua carne, que você não vai morrer disso. É negar a si mesmo. É difícil? É difícil. E tem gente que não faz nada com o outro, mas faz sozinho. É a mesma coisa, irmão. Mesma coisa. Desculpa te informar. É a mesma coisa. Nós temos que tirar a idolatria da nossa vida. O Rodolfo era um dos caras mais promíscuos que eu já conheci. O Rodolfo tinha mulher pendurada para tudo que é lugar. Eu fui morar na casa dele, eram umas 30 que ligavam por dia. E pensa do que elas me xingavam. Eu atendi o telefone e falava: eu te amo também, querida. Beijo, tchau. Só que eu sabia com o tipo de pessoa que eu estava me relacionando. Você não tinha ciúmes. Não, era a vida que ele tinha. Nós estávamos tentando ter uma vida nova. Só que ele era uma das pessoas mais promíscuas que eu já conheci. O Rodolfo era por que ele falou ontem de viciado em sexo? Porque ele era. E hoje, o sexo não é mais um ídolo na nossa vida. É parte do nosso casamento. É uma parte do nosso casamento. Não é o nosso casamento. Porque se você não vê o seu cônjuge como seu melhor amigo, seu companheiro, seu conselheiro, a pessoa que você vai se abrir, vai aconselhar, que vai botar o dedo na sua cara e falar os seus defeitos, então você está casando pelo motivo errado. Porque nós casamos para dividir a nossa vida com alguém, para crescer em Deus com alguém, para construir uma família com alguém. Não é para satisfazer a nossa carne com alguém, porque isso passa, enjoa. Por isso que as pessoas por aí estão tudo divorciando, porque aí quer outra. Precisa bater o coração forte de novo. E isso não é o verdadeiro motivo, não foi para isso que Deus instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento para relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento. Deus se agrada em conversar. Aí o meu irmão morando em Dubai, ainda bem que de manhã tem bastante tempo, eu posso falar bastante. Quando vocês cansarem, vocês avisam, tá? Eu já vou entrar na palavra. A
Aliás, eu já citei bastante palavra, então para os religiosos falam, ela nem leu a Bíblia. Não, meu irmão, eu não li, mas eu citei vários versículos. Aí, o meu irmão morando lá, esses dias ele me ligou. Então, porque eu tô mal, porque eu tô sozinho, porque eu tô carente, porque... eu sei, ele tá morando lá em Dubai, as mulheres só usam burca. Ele às vezes tem que usar aqueles negócios lá, e ele falou assim, eu tô no meio de um monte de Darth Vader. E só fica aquele olho de fora, sabe? Porque é outro costume, eles são árabes, eles são muçulmanos. Ele desacorda todo dia 3 horas da manhã com o chamado da oração, 6 horas da manhã, e tem uma mesquita do lado da casa dele. Aí ele falou que ele põe um louvor bem alto para ver se tem. Ele falou, mas os caras têm um microfone que não sei, que entra dentro do meu quarto. E os caras oram 6 vezes por dia. A gente não ora nem apagamente uma vez antes de dormir. Jesus, obrigado por tudo, amém. Ou perdoa todos os meus pecados, abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, e aí, se puder amanhã também. Boa noite, tchau. Você acha que relacionamento com Deus é isso? Aí ele falou, eu falei, olha, Guilherme, o que está te faltando? Você está preenchendo a sua carne, você está preenchendo a sua alma, mas o que está faltando é você preencher o seu espírito. Isso são coisas que eu ministro para muitas pessoas que eu passo por lugares onde eu vou. Porque a gente alimenta a nossa carne, a gente quer isso, aquilo, mas o espírito precisa ser alimentado. E o espírito é alimentado como? O espírito é alimentado pela palavra e pela oração. O jejum é para quê? Para você treinar a sua carne, que quem manda é o espírito. Porque se você consegue dizer não para a sua necessidade básica, que é comer para viver, você consegue dizer não para outra coisa. Você consegue dizer não para pornografia, você consegue dizer não para masturbação, você consegue dizer não para trair, você consegue dizer não para mentir, consegue dizer não para um monte de coisa. Porque a nossa necessidade para viver, você precisa comer. Se você consegue negar a comida por um dia, 2, 3, 40 dias que seja, tira umas coisas que você gosta, você vai treinar o seu espírito dizendo para a sua carne assim, olha aqui, carninha, quem manda sou eu, entendeu? E é para ser assim. Por que Jesus não pecou? Porque quem mandava nele era o espírito dele. Porque quando o diabo, sabe quando é que Jesus foi tentado no deserto? Depois de 40 dias Jesus teve fome. Olha como o diabo sabe. Jesus falou em voz alta, estou com fome, para o diabo saber? Não, o diabo não lê teus pensamentos? Não, mas ele analisa a tua atitude. Ele vê a tua linguagem corporal. Ele sabe se você está calma, se você está nervosa, se a tua veia está aberta, que está irada. Ele nos analisa, porque ele não dorme. Então, ele viu, ele percebeu que Jesus estava com fome. Aí ele chegou para Jesus e falou, está com fome. Se tu é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pão. E Jesus falou para ele que não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o nosso espírito é alimentado pela palavra de Deus. Então Jesus estava mostrando para o diabo, olha aqui, diabo, quem manda na minha carne sou eu. Não é porque eu estou com fome que eu vou fazer um milagrezinho. Glória a Deus. E depois Jesus respondeu para o diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Te joga daqui. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ela está vendo tudo isso, eu te dou. Ele falou, não. Só teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então eu quero te dar uma dica de como você começar a viver como Jesus. É dizendo não. A liberdade, a verdadeira liberdade é você dizer não. Não é dizer sim para tudo. Porque se você diz sim para tudo, então você não é livre. E tem gente que não consegue dizer não. Aí sabe o que faz? Fala sim na hora, mas mente. Porque diz que, não, eu vou sim. E não vai. Não era mais fácil dizer não? É que nem uma pessoa chega para mim e fala assim, irmã, a senhora lembra de mim? Não. Mas não lembro. A pessoa se ofende. Eu falo, queria que eu mentisse? Não lembro. Mas o quê? Eu não sou boa de fisionomia. Tem gente que é bom em matemática, tem gente que é bom em geografia. Tem gente que lembra que o irmão uma vez, lembra aquele irmão daquele culto, daquele dia. É ou não é? Tem gente que mora aqui em Goiânia há 20 anos e não sabe andar no trânsito. Estou certo? Agora
tem gente que vem morar tem um ano já sabe tudo. Por quê? Porque tem senso de direção. É a aptidão do cérebro, lado esquerdo e lado direito, tem uns que desenvolve mais. Eu não consigo entender como alguém consegue escrever com a mão esquerda, mas tem um monte de canhoto, né? Você já entendeu isso? Então assim, nós precisamos nos conhecer, saber as nossas limitações e admitir as nossas fraquezas. Olhar para o espelho e dizer, eu estou falhando. E aprender a dizer não. Não, eu não vou naquele lugar porque não me convém. Eu não vou assistir esse filme porque vai me fazer mal. Eu não vou entrar na página do Facebook dos meus ex-amigos, das minhas ex-amigas, porque vai me fazer mal. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu vejo coisas me fazem mal. Porque parece que está todo mundo feliz e ninguém tem problema. Aí fala, moço, sou eu que estou desgraçada. Principalmente o dia que você está de TPM, achando, ó, vida, ó, céu. Ó, meu, não tem TPM, mas você tem dia de depressivo, né? Tem dia que tá mal. Tem dia que tá dodóizinha. Foi? É a palavra nova. É do dicionário oliveriano. Tem no dicionário isso? Dicionário oliveriano. O dicionário Oliveira. Dicionário oliveriano. Né? Então assim, você vai ver foto no Instagram, é só, ou tem gente que só posta foto de comida ou desgraça. Gente, eu amo comer. Mas o meu negócio lá não é cardápio. Guarda o que você comer pra você, eu penso, né? A não ser que seja uma coisa muito linda, que você tem que tirar uma foto do bolo de casamento. Mas tem gente que todo dia posta foto do prato que tá comendo. E ainda mostra o restaurante, ó, tô nesse restaurante. Põe aí um tagzinho, restaurante e tal. Tipo, que necessidade de aparecer? Ninguém tira foto do prato vazio, você já percebeu? Né? Porque e outra, tira foto do antes, não tira foto do durante. Por que não tira uma foto da privada do resultado? E todo mundo faz isso todo dia. Ai, não pode falar disso. Meu irmão, hoje de manhã ninguém foi, né? Só que ninguém expõe isso. Ai não, porque no Twitter e no Facebook a gente expõe a nossa vida como a gente é. Com bastante maquiagem. Ninguém tira foto com a cara que acorda com a barba escorrida. É ou não é? Então se está te fazendo mal, tem pessoas que eu parei de seguir. Se não me faz mal. Me faz mal. Se tem coisas que estão te fazendo mal, eu conheço várias pessoas que começaram a entrar em depressão por causa de Facebook e Instagram. Porque só vê os amigos, todo mundo feliz e a pessoa ali, mas eu na igreja não tenho nenhum amigo, tá todo mundo na balada, tipo, essa mini saia quase. Aí ele fala, querido, tá certinho, não tá adiantando nada. Não, querido, tá adiantando sim. Ele tá se preservando. Não se ponha à venda na internet. Aí todo mundo fala daquela virgem lá que vendeu a virgindade, né? Ela até era de Santa Catarina, todo mundo fala que absurdo, a menina vendeu a virgindade. Queridos, tem um monte de gente vendendo a virgindade de graça. É ou não é? Porque aí só tira foto dos peitos, só tem foto de biquíni, fica só tirando foto. Tá fazendo o quê? Tá se vendendo por nada. Você foi comprado por um preço muito caro. Deus pagou um preço muito caro e deu o filho dele para você. Para você se desperdiçar com alguém que só quer o seu pedaço de carne. Se guarde, se preserve. Se uma mulher, se um homem não te amar por quem você é porque ainda não é a pessoa que Deus preparou para você. Porque o verdadeiro amor, ele ama até os defeitos. Porque os defeitos fazem parte. Tipo, tem um monte de coisa no Rodolfo que eu não gosto. Sabe aquela velha história do deixa a tampa do vaso levantada? Tipo, custa baixar? Pra ele custa. Porque é um hábito que ele desenvolveu. Então eu tenho um lavabo na minha sala. A sala bem grande. Tem 6 banheiros na minha casa. O Rodolfo usa o lavabo. Pela passagem. É pela passagem da cozinha, é a passagem da sala e a passagem do
seja, qualquer lugar que eu vá na minha casa, eu passo pelo lavabo. E como é que está sempre? A porta aberta e a tampa levantada. Aí eu vou lá e abaixo. Aí fala, amor, isso já faz tempo que eu fui curada. Por que você não baixa a tampa do vaso? Por quê? Sei lá. Aí um dia eu estava irada, tipo pela minha 10ª vez do dia, eu baixando aquela tampa e fechando a porta. O Espírito Santo falou assim para mim: quem é que se incomoda com a tampa levantada e a porta aberta? Eu. Ele se incomoda com a tampa aberta? Não. Então vai lá, você abaixa e fecha aí. É um problema meu, não é um problema dele. Quem tem mania de arrumação sou eu. Eu não posso esperar que meu marido vá ter uma coisa que eu desenvolvi. O que me é um dom por graça não é uma habilidade para ele. Então sabe o que? Isso é só um exemplo bem simples, porque Deus usa as coisas simples para falar com a gente. E naquela simples ministração, numa tampa de privada, eu entendi várias outras coisas dele a respeito dele, que incomoda a mim. Então eu vou lá e faço. Largou a roupa no chão, o que me custa dobrar? Eu vou todo dia que nem uma goleira. Você largou essa toalha molhada na cama. Não vai mudar, irmão. Vai. É o jeito dele. A mãe dele me ensinou. Coitada, até ensinou, não sei. Não vai mudar. Quem é que se incomoda com a toalha molhada em cima da cama? Então o que a gente faz? Pendura a toalha, porcaria. O que custa? Você está incomodando você. Tem gente que vive na bagunça, tem casal que é bagunçado. Tem gente que eu entro na casa e falo, meu Deus, como é que vive aqui? A vontade que eu tenho é tipo tirar o chinelo e já começar a faxinar. Porque eu não tenho problema nenhum com isso. Mas eu falo, meu Deus, como é que vive? Aquelas minhas amigas que estão no banheiro, aquela pilha de calcinha dentro do box com até fundo em cima. Meu Jesus! Vive feliz? Não tem problema com isso, não. Tem gente que é boa em português, tem gente que é boa em matemática. E vamos viver felizes com as nossas diferenças. Agora aqui, o jovem rico foi a falar com Jesus. E Jesus estava pregando. E chegou um jovem e se ajoelhou. Vocês estão com a Bíblia aberta ainda, né? Aleluia. Vamos lá. Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, e honra o teu pai e a tua mãe. Dá uma pausa. Então Jesus estava lá e chegou um jovem, se ajoelhou e falou para ele assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Com certeza, se fosse hoje, não seria esse português. O que farei para herdar a vida eterna? Ele estava querendo saber o que ele podia fazer para melhorar. Só que ele deu uma bajulada em Jesus primeiro. Ele falou: bom mestre. Tanto é que Jesus falou: por que me chamas bom? Amada, não tente achar que você consegue manipular Deus. Porque às vezes quando a gente quer alguma coisa de alguém, a gente bajula primeiro. Ai, então, irmã querida, amada, que bom te ver. Mas sabe o que eu queria? Queria sua Bíblia emprestada. Então a gente adula um pouquinho a Lisa para pedir alguma coisa. Isso é manipular. Tem esposa que quer alguma coisa do marido ali, é uma maravilha de esposa, faz a comida que ele gosta. Amada, faça isso, mas faça sem pedir nada em troca. Uma vez eu disse isso, tem irmã que quer comprar aquele casaco, aqui não tem casaco. Quer comprar aquele vestido novo, aí faz tudo pro marido. Até tira o atraso, faz um mês que não dorme com ele. Aí faz tudo que ele gosta. Aí depois fala: ai, mas o que é? Mas você queria mesmo, não queria muito mesmo. Estou precisando de mais um vestido. Eu sei que eu comprei um mês passado, mas eu estou pensando agora: o que é isso? Isso
prostituta, só que cobra depois. Ai, só porque é casado. Mas é atitude. Porque assim como o homem pensa no seu coração, assim é. Então quer dizer que você não fez nada do que você estava fazendo com seu marido por amor? Ou por ser uma boa esposa, para aprender a servir? Você estava, na verdade, com segundas intenções de pedir R$200 para ele? É errado. E a gente acha, o pior de tudo isso é que a gente acha que consegue manipular Deus igual. Só que Deus não é um homem amado. Ele tentou dar uma bajulada em Jesus, falou: bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Então, rico acha que compra todo mundo. Rico tem um monte de amigo pendurado, vocês já perceberam? Aquele jovenzinho rico playboy, ele dá carona para todo mundo, ele paga balada para todo mundo, ninguém fala os defeitos dele na cara dele, todo mundo só dá elogio. Aí ele chega para Jesus e fala: bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Jesus já botou o olho nele e já sacou. Ele falou: olha, tu conheces os mandamentos. Como é que Jesus sabia que ele conhecia os mandamentos? Porque Jesus era Deus, amém? Jesus era profeta, ele olhava para alguém e ele lia a pessoa. Aí ele falou: tu conheces os mandamentos? Não adultere, não mata, não rouba, não defrauda ninguém, não mente, honra teu pai e a tua mãe. Aí, o que o jovem respondeu? Mas mestre, eu faço isso tudo desde a minha mocidade. Ou seja, eu faço isso tudo desde que eu sou bem novinho. Então tem gente que cresceu na igreja. Esse jovem rico é o exemplo da pessoa religiosa. Ele cresceu na igreja, ele conhece a palavra, ele conhece os corinhos, ele sabe até usar a harpa de cor, ele conhece os do louvor novo, comprou o último do Fernandinho, já sabe todas do louvor. Ele dá esmola, ele é bom, ele paga o dízimo, ele está aqui todo domingo. E o pai e a mãe dele são crentes e ensinaram isso tudo para ele. Só que Jesus falou para ele: vai, você já conhece, faz isso. Mas eu já faço isso tudo desde que eu sou novo. Ou seja, o que ele está com essa resposta? Aquele jovem estava falando assim: ó, eu já faço tudo isso, mas eu sei que falta alguma coisa. Porque se ele tivesse certeza da vida eterna, ele não perguntava o que ele precisava fazer. Vocês estão me entendendo a minha linha de raciocínio? Amém. Só que ele queria ouvir um elogio de Jesus. Ele queria ouvir que nem Jesus fez para André: olha, um israelita muito bom, em quem não há dolo, em quem não há falha. Talvez aquele jovem queria ouvir um elogio. E sabe o que? Nós, seres humanos, a gente ama ouvir elogio. Só que a Bíblia é bem clara. A Bíblia fala que o homem é provado pelos elogios que recebe. Então cuidado com os elogios. Cuidado. Eu me deixei muito tempo envaidecer, porque, como eu disse para vocês, eu cantava no louvor. E tinha uma outra irmã que dividia o louvor comigo. Então uma escala era eu, uma escala era ela. Um culto era eu, um culto era ela. Só que, assim, eu cantava melhor que ela. E hoje eu me envergonho de falar isso, porque antes eu falava assim: eu cantava bem melhor que ela. Só que o que acontece? Aí a gente gerou tipo uma competição. Porque todo mundo falava assim: nossa, quando você louva é tão melhor. Né? Eu sei. Nossa, mas a sua voz é tão linda. Ah, pois é. Deus me deu. Então usa Deus. Isso eu estou falando de mim, há uns 5 anos atrás. A gente se deixa envaidecer pelos elogios. Ai, como a pregação foi boa. Sim, mas tem que ser boa, né? É a palavra de Deus. Tem gente que prega melhor que outros, mas isso não te faz melhor. Não é porque eu tinha voz um pouquinho melhor, porque eu aprendi a cantar, que eu era melhor que ela, mas eu me deixava envaidecer pelos elogios. E o que aconteceu? Aquilo começou a me fazer mal. E um dia eu orando, perguntando para Deus onde eu estava desagradando Ele, adivinha qual é o filminho que Deus passou para mim? Eu lá, me achando, cantando e falando: olha, agora ela vai ver que eu canto bem melhor. Quem sabe ela desiste da escala, fica tudo para mim. A nossa natureza é podre. Por isso que a gente precisa nascer de novo. Aí Deus falou para mim assim: olha, sabe o quê?
você não faz para mim. Você acha que está fazendo para mim. Você acha que está cantando para mim. Você acha que está me servindo. Mas na verdade você está só servindo a você mesmo. E isso já é a tua recompensa. O homem é provado pelos elogios que recebe. Nós não podemos deixar nos influenciar pelos elogios. Porque tem um monte de gente aí se deslumbrando porque recebeu muito elogio. A Bíblia não está nada escrito em vão. Então, amém, amado? Você vai receber elogio, e elogio é de Deus. Às vezes a gente precisa de um ânimo. Nossa, que bênção, você é uma bênção. Ou XYZ, que bonita a sua camiseta. Mas sabe, se mantenha humilde. Porque Jesus fez isso. Ele falou, por que me chamas bom, se não há nenhum bom senão Deus? Jesus olha para aquele jovem e fala assim, por que você está me chamando de bom? Porque só tem um bom senão Deus. Sabe por quê? Deus, Ele só considera algo bom quando está terminado. Não importa como você começa, importa como você termina. Porque Deus fez a terra e viu que era bom, e criou as estrelas, os firmamentos, o céu e viu que era bom, e fez as plantas e os animais e viu que era bom, e Deus fez o homem e viu que era muito bom. Deus só considera algo bom quando está terminado. Porque e as mensagens que Jesus falou para ele, eu não sou bom ainda, porque eu ainda não terminei o meu ministério. Então ninguém é bom até que termine. A Bíblia diz, aquele que permanecer até o fim será salvo. É até o fim, amado. Eu fiz 4 anos de psicologia, mas não me formei. Então no primeiro ano de psicologia eu fui super bem, eu tirava notas ótimas. Só que eu sou psicóloga? Não, eu não me formei. Então o que adiantou eu fazer os 4 anos muito bom? Não adiantou nada porque não foi bom, eu não tenho diploma. Não serve para nada, eu não posso falar para ninguém que eu sou psicóloga. Então não interessa como você começa, interessa como você termina. Então você vem para Jesus todo capenga, todo cheio de cicatriz, todo furado. Mas não importa, amado, você vai perseguir para o alvo, combater o bom combate, e um dia você vai receber o seu galardão. Glória a Deus. É de glória em glória que somos transformados. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em mim, esperança da glória. É cada dia você vai melhorando. Então não é para você se sentir acusado. Ai, hoje eu fiz o que não devia. Não, isso é para você analisar os seus defeitos, para você melhorar. Não é para ser acusado. Quem é o acusador é Satanás, não é Deus. Deus não te acusa, Deus te ama. Deus te confronta não para te acusar, Deus te confronta para você melhorar. E se Ele te confronta nessa área, é porque você pode mudar. Amém. Glória a Deus. Domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Entende? Até quando Jesus falou, ai Senhor, como é que nós vamos ter fé? Aumenta-nos a fé. Quem tem a fé pede a Deus, Deus dá. Quer sabedoria? Pede. Quer domínio próprio? Pede. Pede as coisas certas. Para de pedir um carro novo, começa a pedir domínio próprio. Abraão não. Salomão podia ter pedido qualquer coisa para Deus. Deus chega para ele e fala, Salomão, pode pedir que eu vou te dar. Ele falou, eu quero sabedoria. Aí Deus falou para ele, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza e muito mais do que você pediu. Glória a Deus. Então a gente às vezes está pedindo as coisas erradas. Começa a pedir fruto do Espírito para você ver a sua vida transformada. Ou você quer ser esse crente com essa cara de jeca, tatu a vida inteira, que não ganha ninguém para Jesus, porque ninguém vê alegria em você, porque você está sempre pedindo as coisas erradas. A nossa alegria está no Senhor, não nas coisas. Aleluia. As coisas é bônus. É igual a pipoca no cinema, é um bônus. Não é o motivo principal. Você está com Deus, é para você crescer espiritualmente, não é para ter coisas. As coisas são acrescentadas. Busca primeiro as coisas do reino. O problema é que nós temos esse mundo de vem para a igreja para ser abençoado, está distorcendo o evangelho de trás para frente. O abençoado é uma consequência da sua vida com Deus e não o contrário. Eu não sou abençoado porque eu tenho uma vida com Deus, não. Eu tenho uma vida com Deus e por isso as bênçãos seguem aqueles que creem. Glória a Deus. É o contrário. É uma matemática contrária. Tem muitos últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Não é tempo de igreja que te faz melhor.
irmão, é o teu coração quebrantado. É quanto de arrependimento você tem, quanto de Jesus você tem. Se tivesse um Jesusômetro, vamos dizer, igual lacômetro, para ver quanto de Jesus tem em cada um, talvez aqueles que você acha que são os mais crentão, são os que têm menos Jesus dentro, que são orgulhosos. Jesus falou: aprender de mim que sou manso e humilde. Aí ele pega e fala: olha, por que me chama bom? Não tem nenhum bom senão Deus. Agora vem comigo aqui, no versículo 21. Jesus, olhando para ele, para o jovem, o amou e lhe disse: olha como é que Deus é. Deus olhou e o amou. Quando Deus te confronta é porque Ele te ama. Deus corrige o filho que ama. Jesus poderia ter deixado assim: você faz tudo isso desde a mocidade, parabéns, você está perto da vida eterna. Mas Jesus olhou para ele, o amou e falou assim, versículo 21: falta-te uma coisa. Repete comigo: falta-te uma coisa. Uma coisa. Já pensou se Jesus chegasse para você fosse conversar com ele e ele dissesse assim: olha filha, você faz tudo certinho, mas só falta uma coisa. Mas você olha para mim e eu vejo que falta um monte. Se ele falasse para mim: falta uma coisa, eu ia dizer: yes, manda. Ele olhou para aquele jovem e falou: falta uma coisa. Você cumpre todos esses mandamentos, né? Aí ele diz assim: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e me segue. Olha isso que Jesus falou para ele, é uma coisa bem estreita se você analisar. Mas o que Jesus estava mostrando para ele com essa resposta: vai, vende tudo que tens, então toda a tua riqueza vai estar no céu, ou seja, a tua riqueza vai ser eu. Você não vai ter nada, porque você não vai confiar nessa riqueza, você vai ter a mim. Aí você vem e me segue, porque desse jeito, amando as riquezas, não vai dar. O que Jesus mostrou para o jovem? Que ele não cumpria o primeiro mandamento. Com essa resposta, Jesus mostrou para ele que o primeiro mandamento ele não cumpria. Não adiantava não mentir, não roubar, não fumar, não cheirar, não transar, não defraudar ninguém. Não adiantava ele honrar o pai e a mãe dele. Não adiantava ele vir aqui ofertar, dizimar, servir no ministério de dança, no ministério de louvor, estar na escala, cumprir tudo que a religião mandava, se ele não amava Deus sobre todas as coisas. Conclui comigo. Se o primeiro mandamento, abre comigo lá, Mateus 12, Marcos 12, só uma folhinha para frente. Teve um escriba que foi falar com Jesus e perguntou para Jesus qual era o primeiro e maior mandamento. Então ali, Marcos 12, a partir do 29. Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há nenhum outro mandamento maior do que esses. Olha o que Jesus falou para ele. Como Deus se agrada de você fazer perguntas para Ele. Deus se agrada de ter um relacionamento. Aquele dia que eu falei para o meu irmão, eu disse: olha, está faltando uma coisa, está faltando você alimentar o seu espírito. Aí ele falou assim: mas eu até orei hoje de manhã agradecendo a Deus por tudo que Ele fez. Aí eu falei para o meu irmão: quer dizer que essa é a sua oração? Ah, Deus, obrigada, viu? Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, mas por tudo mesmo. Obrigada, obrigada, obrigada. Isso não é oração. Aí o meu irmão perguntou: eu vou orar como então? Eu falei para ele: começa assim. E aí, Deus, tudo bem? E aí, Espírito Santo, como é que tá? Ele começou a rir. Eu quis ilustrar para ele que Deus quer um tipo de relacionamento. Deus não quer uma oração repetida que você faz sempre a mesma coisa. Um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. Deus é relacionamentos. Então esse escriba, esse religioso da época, perguntou para Jesus qual é o primeiro e grande mandamento. E Jesus fala assim: o Senhor é o único Deus. O teu Deus é o único Deus.
amar a Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Ou seja, tem 4 níveis de amar a Deus: com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ou seja, a gente tem que se esforçar. Tem que se esforçar para amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que se esforçar para amar a Deus mais do que o dinheiro. Tem que se esforçar para amar a Deus mais do que a gente mesmo. Tem que se esforçar para amar a Deus mais do que você ama seus filhos. Com o coração a gente ama. Com o nosso entendimento a gente conhece a Deus. Com a nossa alma a gente se entrega, a gente entrega tudo que eu preciso de estar em Deus. São 4 níveis. Talvez aquele jovem rico amasse Deus só no primeiro nível. E Jesus, com aquela resposta, falando assim: olha, vai, vende tudo, dá para os pobres, vem e me segue. Ele estava mostrando para ele que ele não cumpria o primeiro mandamento. O que vem em primeiro é o mais importante, certo? Nas tábuas da lei, o primeiro mandamento estava lá. A primeira coisa que Deus falou para Moisés: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E Jesus aqui responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com todas as suas forças. Ou seja, é um amor completo. Não é um amor de dizer: ah, eu amo chocolate. Não, você gosta de chocolate. Esse amor, amar a Deus sobre todas as coisas, é um amor diferente. É um amor que se sacrifica, é um amor que dedica, é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. É um amor que não se ofende, é um amor que perdoa. Glória a Deus. E aí ele perguntou só para Deus, para Jesus, o que era o primeiro mandamento. E Jesus ainda responde: e o segundo mandamento é semelhante a este: ama o teu próximo como a ti mesmo. É aquilo que eu falei. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se amar. Com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso entendimento e com as nossas forças. Você precisa se conhecer. Você não ama quem você não conhece. Você ama quem você conhece. Então, quando você pergunta alguma coisa para Deus, Ele te responde até o que você não perguntou. Jesus respondeu para aquele escriba até o que ele não perguntou. Ele só perguntou qual que era o primeiro mandamento. Por que Jesus respondeu qual era o segundo? Porque Deus se agrada em se revelar para aqueles que têm curiosidade em conhecer. Aleluia. Comece a fazer pergunta para Deus. Comece a perguntar: Deus, por que eu sou assim? Deus, por que eu não consigo me concentrar em ler a Bíblia? Senhor, por que eu não consigo amar aquele meu inimigo? Ou coisa difícil. Sabe o que é o problema? Que a gente não ouve Deus falar com a gente porque a gente não pergunta nada, a gente só pede. A gente não pergunta. E pior do que não perguntar, a gente não espera a resposta. Fica um momento em silêncio com Deus. Ora, lê um pouco da Bíblia e fica em silêncio e fala: Deus, fala comigo. Deus fala. Repete comigo: Deus fala. Deus fala. Jesus falou assim: ó, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador e Ele vai estar convosco todos os dias. Nós temos o Espírito Santo todos os dias. O problema é que a gente não está aware, a gente não está percebendo que Ele está ali. E pior do que isso, muitas vezes a gente não quer ouvir. Ou você acha que aquele jovem queria ouvir isso? Vai, vende tudo que tens, dá para os pobres e vem e me segue. E aí a Bíblia diz que o jovem se retirou triste porque possuía muitas riquezas. Ou seja, Jesus mostrou para ele que ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Ele confiava mais nas riquezas. Então ele era um típico religioso que cumpria tudo que a lei mandava, mas não cumpria o primeiro. Ele amava mais as riquezas. Jesus só falou aquilo para ele porque Jesus o amou. Deus vai sempre falar uma coisa para ti que te confronte, porque Ele te ama, porque Ele sabe que tem mais. Talvez hoje eu e você pudéssemos ter uma Bíblia com um evangelho a mais. Podia ter o evangelho segundo o jovem rico. Ou não. Porque Jesus chamou ele para seguir. Ele que não quis. E Jesus chama muitas pessoas que não querem.
Jesus nos dá a oportunidade, Ele fala para você, olha, para isso. Não é porque Ele é um Deus mau e Ele quer que você pare, porque Ele quer desejar bem em você. Não é porque isso vai te fazer bem. Não adianta você cumprir várias coisas, não isso, não aquilo. Por isso que tem gente que fala, mas olha, eu vou na igreja sempre, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu jejuo, eu tomo ceia, eu até participo do grupo de convívio, mas a minha vida não muda. Por que, amado? Porque talvez você não está cumprindo o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E é difícil. Mas sabe o que? Se a gente consegue o primeiro e o segundo, os outros 8 vêm de bônus. Se você consegue amar a Deus sobre todas as coisas na tua vida, isso é um exercício diário. É amar a Deus, é o que? Se tomar sua cruz, é negar a si mesmo. Eu amo a Deus, por isso que eu não vou ver essa pornografia. Eu amo a Deus, é por isso que eu não vou faltar ao culto hoje, mesmo que a minha carne não quer, mas eu vou porque eu preciso ofertar esse tempo para Deus. Nada do que você dá para Deus passa em vão. Nada. E eu vou te provar isso na Bíblia aqui na continuação dessa pregação. No 10 ali. Porque aí Jesus pega e fala, depois que o jovem rico se retira, Jesus fala assim, nossa, como é difícil um rico entrar no céu. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer que aquele que confia nas riquezas, porque ele deixou bem claro, ou você ama a Deus, ou você ama Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Não tem como servir a dois senhores. Lembra do que eu falei ontem? Eu falei que são dois tipos de pessoas, é luz e trevas, é o tolo e o prudente, é a sábia e a nécia, é os dois tipos de fruto, é céu e inferno, é a porta estreita, a porta larga. Ou é Deus ou é Mamon. Ou é Deus ou é as riquezas. Não tem corredor do meio no céu. Por isso que eu disse ontem também, se a gente pudesse fazer um teste de DNA espiritual, porque hoje em dia tem o teste de DNA para ver quem é o pai, né? Um monte de gente faz isso. Se a gente pudesse fazer o nosso teste de DNA espiritual, quem seria teu pai? Deus ou o diabo? Quem é que ia sair no teu exame? Porque você pode muito querer, achar e crer que você é um filho de Deus. Como ontem eu disse, a gente pode querer muito acreditar, eu sou um limoeiro, eu sou um limoeiro, eu sou um limoeiro. Mas quando dá um fruto, vem uma laranja, eu sou um limoeiro? Não, pelos frutos conhecereis a árvore. Se a gente pudesse fazer um DNA espiritual na nossa vida, porque a nossa aparência aqui, ninguém sabe do coração, você pode mentir para mim quando você quiser. E pior, eu vou acreditar. Que nem aquele cheirador, não, já parei, está com a bucha no bolso. Não estou fazendo, e está fazendo. Você está mentindo para quem? Para você. Jesus mostrou para ele que ele não cumpriu o primeiro mandamento e o que? Ele disse assim, olha, é difícil entrar no reino. Aí Pedro pega e pergunta para ele, então, quem poderá se salvar? Versículo 29 de Marcos 10. E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou propriedades por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, propriedades, com perseguições. Ele dá um detalhezinho aqui, tem perseguição junto, tá? Tudo que você dá para Deus, depois recebe de volta, mas tem uma perseguiçãozinha. Jesus falou que a gente ia ser perseguido por causa dele, está escrito aqui. E perseguições neste século e na vida eterna. Ele fala, tudo que você deixou por ele, seja casa, pai, mãe, irmão, trabalho, namorado, que não te servia para nada, você vai receber 100 vezes mais nessa vida e na vindoura. Ou seja, não é só lá no céu que você vai viver na glória. Não, Deus tem uma vida de abundância para você aqui. Deus vai começar a te recompensar com as coisas aqui. Não é lá no céu que você vai começar a receber. Lá no céu você vai desfrutar da vida eterna. Você começa a receber
os frutos daquilo que você tem plantado nessa vida? Glória a Deus. Ou você acha que você vai viver uma vida de sacrifício, você vai viver uma vida de santidade e Deus é um Deus injusto para não te compensar? Não, Deus, Ele fala assim, ó, 100 vezes mais nessa vida e na vindoura. Ah, você deixou irmãos lá, deixou os seus amigos? Sim, Deus vai te dar novos amigos. Você deixou pai e mãe para se casar com essa mulher? Não, Deus vai te dar pai e mãe espiritual, que é teu pastor ou tua pastora. Porque a Bíblia diz que tem amigo mais chegado que irmão. Às vezes a gente é muito apegado. Jesus, ele era tão desapegado que quando a mãe dele foi falar com ele lá, falou, ai, ó, diz para Jesus que eu estou aqui. Ele falou, olha, minha mãe e meus irmãos são que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Se você for analisar, Jesus deu uma resposta dura para a mãe dele. Quando ela pede para ele transformar água em vinho, ele fala, mulher, que tenho eu contigo. Ele não chama nem ela de mãe. Ele chama ela, mulher, que tenho eu contigo. Tipo assim, e eu com isso? Acabou o vinho. Foi isso que Jesus respondeu para ela. E ele disse, a minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai. Ou seja, não tem preferido. Tem filhos mais dedicados. Deus não tem filho preferido, mas Deus tem filhos mais dedicados. Se cremos que Jesus é o Senhor e que Ele ressuscitou e que Ele é o Filho de Deus, também somos filhos de Deus. Mas eu quero fazer, para concluir aqui, Jesus, depois disso, depois Ele fala que a gente recebe 100 vezes mais aqui na vida vindoura. No 31 Ele fala assim, ó, porém, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Amado, tem gente que chega na igreja e se entrega tanto que em 6 meses já está batizado no Espírito Santo, já está vivendo uma vida de santidade, já está pregando, já está ganhando gente para Jesus. E tem gente que está 20 anos na igreja e não mudou nada. Porque não é tempo de igreja, é transformação, é coração arrependido. Agora eu quero... Vamos voltar à história do jovem rico. Já pensou? Jesus falou para ele, olha, vai, falta-te uma coisa. Se coloca no lugar do jovem rico, muita gente era tal para julgar ele, né? E dizer assim, o jovem rico podia ter ido vendido. Se fosse você vendia? E para completar, você vendia, dava tudo para os pobres? Porque Jesus podia ter falado para ele assim, ó, vai, vende tudo, põe na poupança, deixa aí que eu vou morrer mesmo, depois você usa. E vem e me segue. Jesus não falou isso para ele. Jesus falou, vai, vende tudo e se livra disso, dá para os pobres. Ou seja, Jesus estava ensinando para ele uma das leis que a gente tem que aprender, a lei do desapego. A gente tem que ser desapegado, gente. Tem que ser desapegado. Tem coisas que Deus vai te pedir que você vai ter que entregar. E nessa manhã é isso que eu quero te confrontar. Se Jesus chegasse para você e falasse assim, ó, te falta uma coisa. Se coloca no lugar do jovem rico agora. Vamos supor que fosse assim, Jesus chegava uma mulher casada com 2 filhos aos pés de Jesus e falasse, bom mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Ou vamos trazer para a nossa realidade. Se talvez chegasse, Jesus estava ministrando e chegava um jovem do Centro de Recuperação Vida Nova de Goiânia, chegava aos pés do Senhor e falava assim, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus falasse assim para ti, olha, só falta uma coisa. O que é que Jesus falaria para você? O que é que Jesus te pediria? Agora, eu vou fazer uma comparação com essa história. Com a história lá do Velho Testamento. Quando Deus dá um filho para Abraão. Sara era estéril, não podia ter filhos. E Abraão queria muito um filho. Muito, muito, muito. Ele queria muito um filho. E ele orou, pediu para Deus o filho. E depois de um tempão, Sara veio e deu à luz a Isaac. Certo? Presta atenção. Está quase acabando. Não dorme agora. Deus deu um filho para ele que se chamava Isaac. Só que chegou um certo ponto na vida de Abraão. Isaac tinha por volta dos seus 17 anos. E Deus chegou para Abraão e falou assim, ó Abraão,
eu quero que você vá lá, sobe um monte e sacrifique o teu filho para mim. Vocês já imaginaram isso? Você tá, poxa, ele poderia argumentar com Deus e falar, poxa Deus, mas foi tu que me deu. Eu orei um tempão, minha mulher era estéril, então para que você deixou ela engravidar para agora um menino adolescente eu ter que sacrificar? Você concorda comigo que você iria argumentar? Eu iria argumentar. Se eu fosse estéril, depois de não sei quanto tempo orando, eu com 90 anos, Deus me desse um filho, eu ia dizer, agora pediu? Tá pedindo o pirulito da criança? Pode até parecer que Deus é Deus injusto, mas Deus estava promovendo Abraão, na verdade. Aleluia. Deus estava querendo mostrar para ele onde estava o coração dele. Ele falou, ó, tem gente que fala assim, ó, ele estava muito distraído com Isaac, ele estava amando mais o filho dele do que a Deus, aí por isso que Deus pediu isso. Mas eu não quero entrar nesse mérito porque não é essa a minha pregação. A moral da história é que Abraão obedeceu, subiu um monte com o filho. Quem lembra? Quem já leu essa história? Abraão subiu um monte lá para sacrificar e chamou Isaac, vamos lá comigo. Aí o filho pega e pergunta, mas pai, cadê o cordeiro? Cadê o cabrito? Para a gente matar. Aí Abraão respondeu, Deus proverá. Mas Abraão sabia muito bem que ele estava subindo o monte para sacrificar o filho. Aí pensa lá na hora H, tá? Tá o altar ali. Aí na hora ele pega e põe Isaac. Eu fico pensando, mas Isaac nem lutou. Isaac não falou, mas Deus, meu pai. A Bíblia não nos relata isso. A Bíblia nos relata que eles obedeceram. E quando Isaac estava no altar e Abraão foi levantar o cutelo para sacrificar o filho, Deus falou, não Abraão, não precisa. Eu já vi teu coração. E ali do lado tinha um cordeiro. E eles sacrificaram o cordeiro. E a vida de Abraão nunca mais foi a mesma, porque ele ia sacrificar o único filho. Porque Esaú era o filho da concubina. Esaú não. Ismael era o filho da concubina. Não era o filho legítimo, não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaac. Ele ia sacrificar o único filho. Deus nos deixou uma fotografia no Velho Testamento do que ele iria fazer com o filho dele no Novo Testamento. O único filho sacrificado, muito pior do que uma cutelada só, porque Jesus sofreu pra caramba até morrer. Não foi enforcado, não foi na guilhotina, não foi com tiro na cabeça, nem com uma cadeira elétrica. Foi tomando paulada a madrugada inteira, sendo esbofeteado, coroa de espinho, apanhou e depois ainda teve que carregar a cruz até lá. Jesus na cruz estava acabado. Ele morreu na cruz por mim e por você. É uma coisa que a gente não consegue entender. Mas a moral é, você já pensou se nesse dia que Jesus falasse para o jovem rico, olha, vai, vende tudo que tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. E o jovem rico tivesse falado assim, tá bom, eu vou então. Já pensou se ele tivesse feito como Abraão? Yes, sir. Talvez Jesus poderia ter falado para ele, ó, não precisa não. Já vi teu coração. Porque às vezes Deus nos pede coisas que Ele tem intenção de nos devolver. Ele só queria ver onde estava o teu coração. E a gente deixa de ser abençoado porque a gente fica pegado. Não, é meu, não dou, foi Deus que me deu. Não vou dar. E a gente fica retendo e retendo. Vocês já imaginaram se aquele jovem rico não fosse apegado nas coisas? Se ele tivesse reconhecido que Jesus era Deus, não só um mestre, e tivesse largado tudo, com certeza depois ele ia ser um dos patrocinadores da igreja de Atos. Com certeza depois, aquele dinheiro todo que ele tinha, ele ia usar. Ele perdeu a chance de passar 3 anos com Jesus e ser mais um dos apóstolos. Com Abraão foi diferente, por isso que ele é o pai da fé. Abraão falou, eu pago o preço.
eu entrego meu filho. É isso que tu quer, Deus? Eu te dou. E com isso, eu queria trazer isso para a nossa vida. Se Jesus te falasse assim: olha aqui, filho, filha, falta uma coisa. Vai, faz isso. Depois vem e me segue. Vai, se conserta lá com quem você tem que se consertar. Depois vem e me segue. Vai, para de fazer com isso. Depois vem e me segue. Vai, termina esse relacionamento que só está te atrapalhando. Depois vem e me segue. Eu queria chamar a banda do louvor. Enquanto isso, eu queria que você fechasse seus olhos, começasse a falar com Deus do seu jeito, sem uma oração ensaiada. Fala assim: Deus, eu quero me colocar no lugar daquele jovem que se colocou aos teus pés. Vamos supor, eu vou botar essa cadeira aqui. Vamos supor que Jesus, olha para mim por um instante. Vamos supor que Jesus estivesse sentado aqui. Tá, coloquei essa cadeira aqui. E Jesus estivesse sentado aqui. E você tivesse a oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer: o que eu preciso fazer para entrar no reino? O que eu preciso fazer para te amar melhor? O que eu preciso? Se coloca de pé no teu lugar. Pergunta para Deus: o que é que Ele te pediria nessa manhã? O que você está precisando sacrificar? É o teu Isaac? Qual que é o teu Isaac? Se você pudesse entregar para Deus hoje uma coisa, nem que seja uma atitude que você não consegue parar, um pecado que você não consegue parar, coisas que estão te prendendo, coisas que Deus já falou para você entregar e você não tem conseguido, e Jesus está aqui nessa manhã. Talvez tem pessoas aqui que Jesus vai pedir para você entregar coisas só para ver o teu coração. Mas o Espírito Santo me fala aqui que tem pessoas que precisam entregar coisas de verdade para nunca mais pegar de volta. Tem pessoas que precisam entregar coisas que Deus só quer saber onde está o teu coração. Mas tem pessoas aqui que precisam entregar coisas de verdade para sempre, para que haja uma transformação na tua vida, para que você comece a viver de uma maneira sobrenatural, para que você comece a viver uma vida de intimidade com Deus, porque é isso que Deus quer para mim e para você. Ele quer uma vida de intimidade, Ele quer uma vida de relacionamento, Ele quer falar e você ouvir. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ó Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado e do juízo. Tu és aquele, Senhor, que nos convence aquilo que nós precisamos deixar para trás, Senhor. Aquilo que nós precisamos largar, Senhor, hábitos que nós precisamos parar. Vem e traz a luz, traz
necessário.